Oi pessoal, eu sou a Rochelle. Eu sou o Vitor e depois de mais de um mês explorando o Peru, chegou a vez de conhecermos a capital do país. Então nos próximos dias nós mostraremos os principais pontos turísticos e tudo que tem para fazer aqui em Lima. Para começar esse vídeo, viemos no bairro de Miraflores, que é o bairro mais conhecido, o bairro mais seguro e o bairro que nós optamos para nos hospedarmos. É um pouco mais caro do que os outros, mas estando aqui você está perto de tudo que é principal na cidade. Os melhores restaurantes, as melhores avenidas para conectar um lado da cidade com o outro e também tem o famoso Malecón de Miraflores, que é basicamente a orla deles que dá de frente para o Pacífico. Aqui a gente tem essas escadas que tem 200 degraus, mas a gente não vai descer, a gente vai mostrar só a vista panorâmica para vocês, mas aqui é um lugar bem tranquilo para caminhar de manhã, no final de tarde, fazer um exercício e, claro, explorar um dos principais pontos de Lima. E não é porque nós não vamos descer essas escadas que nós não vamos nos exercitar, porque nós vamos caminhar bastante para mostrar para vocês os principais pontos aqui do Malecón. Que eles chamam, que é uma homenagem ao grande número de imigrantes chineses que tem aqui no Peru. Inclusive eles têm um restaurante que é o Chifa, provavelmente vocês vão ver por várias partes em todo o Peru, que é a mescla da comida chinesa com a comida peruana. Então tem ali um sabor, uns arroz diferentes, eles têm um grande carinho, um grande apreço por isso, porque faz parte da história deles. Aqui ao fundo outra parada que é o farol, é bem legal para aqui, dar uma descansada, tirar uma foto, que inclusive é tão legal tirar foto aqui, que é um ponto que fazem ensaios fotográficos, tanto para formandos, para as garotas que estão fazendo seus 15 anos, então aqui o farol da Marinha de Lima. Ponto também muito conhecido e bem tradicional dos turistas virem, pelo menos apreciar, que é, como vocês podem ver, na verdade não dá pra ver, a gente vai vir outro dia pra gravar pra vocês, mas aqui é onde o pessoal pula de parapente, que é bem tradicional daqui. A gente dá uma pesquisada, tá mais ou menos 300 soles por pessoa, e você vai acompanhado, é claro, com alguém. Inclusive faz parte da paisagem aqui de Lima, a gente vê, tem dias que tem muitos aqui, então a gente tá louco pra pegar isso e a gente vai mostrar pra vocês quando a gente conseguir. A gente quer vir um dia ensolarado, porque daí fica ainda mais bonito, difícil encontrar um dia ensolarado aqui, porque é sempre muito nublado, ou a gente tá no final do dia, mas pelo menos pra ter um take aqui pra vocês verem como fica, não vamos pular por motivos de temos muitos países para conhecer ainda e temos medo, mas quem sabe futuramente em um outro momento, até mesmo aqui, né, quem sabe a gente volta, mas é um outro atrativo bem conhecido aqui de Lima. Considerado um dos principais pontos do Malecón, esse aqui é o Parque do Amor, muito característico principalmente por todos esses bancos que entornam o parque, que são feitos com azulejo e tem alguns poemas nele com seus autores, para ser algo bem romântico. Além de todas as esculturas, né, os azulejos, os poemas que a gente vê aqui no Parque do Amor, temos a estátua do beijo, que é um casal se beijando, que é o fundo super tradicional, super visitado, casais vêm aqui. Ali ao fundo também tem uma grade para colocar cadeados, né, tipo estilo de Paris, estilo de várias cidades que a gente vê no mundo, que o casal coloca juntos para eternizar o amor. Aqui dizem que colocar ali não traz tanta sorte. Boatos, na dúvida a gente não coloca. Melhor nem colocar, mas aqui essa é outra opção. Como o dia está escurecendo, a gente vai mostrar a sequência do Malecón no próximo take, só que de dia. Confesso que nós não somos muito de shoppings, mas esse daqui, quem vem para Lima tem que conhecer. É o Shopping Lacomar, ele é todo aberto, tem várias lojas, mas mesmo que você não vá consumir, comprar nada, venha porque vale o passeio, tem essa vista maravilhosa e realmente é de tirar o fôlego. Veio aqui almoçar no Tanta hoje, que é um restaurante bem tradicional, com pratos típicos.
Aí tem várias opções, aqui os preços para vocês terem como referência. E essa é a parte principal do cardápio, que são os pratos de sempre, os pratos peruanos típicos. Tem alguns outros, você pode ver que se encaixa melhor aí no seu gosto, mas venham provar porque é bem legal. Vamos provar o ají de galinha, que é um creme de galinha com o ají, que é uma pimenta típica daqui. Ele vem servido com arrozinho, batatas e esse molho amarelinho, que é justamente por conta da pimenta. E aí o Vi pediu o lomo saltado, famosíssimo aqui, que tá muito bonito, bem temperadão. É uma carne que vem temperada com pimenta, com pimentão, batata, tomate, cebola. E aí vem servido com arrozinho também e batata frita. Ó, dica para quem vem para Lima também, chocobembos. Sorvete com a cobertura, esquimo normal, só aqui do Bembos, que é tipo um fast food deles, igual McDonald's, Burger King. Ó, vai por mim. Muito bom. Seguindo pela avenida, alguns minutos depois a gente chega aqui, num dos pontos mais importantes de Lima também, que é a Praça Kennedy, que traz o nome do presidente John Kennedy pela parceria dos Estados Unidos com o Peru. E aqui a gente vê esse parque ao fundo, que é muito famoso pelos gatinhos caminhando por aqui. A gente vê vários gatos, então se tem alergia não vem pra cá, mas tem casinhas deles, é muito bonitinho. Tem um pessoal que dança na parte da noite, tem salsa lá. Eu me arrisquei nos meus passinhos lá, mas deu muito certo. Aqui temos também a Catedral e a Câmara de Vereadores da cidade. E é muito comum escutar muitas buzinas por aqui, ver muita gente passando, porque é uma das áreas principais e centrais do bairro de Miraflores. Ao redor tem vários restaurantes, fast food, então essa é a região que o pessoal de Miraflores vem quando quer jantar, quando quer encontrar os amigos, quando quer curtir o final de semana. Então é por aqui que eles passam, mas durante a semana é esse caos de trânsito o tempo todo, principalmente nos horários de pico. E pra gente entender onde a gente estava, a gente começou mais ou menos aqui, foi pro Parque do Amor, veio seguindo pelo Malecon, aqui, aí a gente subiu por essa avenida até chegar aqui no Parque Kennedy. E se você é do tipo que gosta de uma lembrancinha ou até conhecer coisas típicas, nós temos um lugar perfeito para indicar para vocês, que são as feiras de artesanato aqui de Miraflores. Isso principalmente se vocês não forem lá para a região de Cusco. Algumas lembrancinhas que vocês vão ver com bastante frequência e acredito que vão ficar tão curiosos quanto nós ficamos. O primeiro deles é esse tourinho, vocês vão ver de vários tamanhos, várias cores, e eles são para trazer aí boa sorte, para proteção, uma forma de proteção das casas. Tanto é que no interior a gente viu muito em cima das casas, claro, bem mais rústico. Esses aqui são para ter dentro de casa ou ali na porta, para proteção mesmo. E o segundo é esse bonequinho meio louco aqui, cheio de adereços, que é para você colocar o que você almeja. Então no caso aqui tem dinheiro, tem um carro, tem bebida, enfim, você vai adicionando nele ali os adereços conforme os seus desejos. E por que a Rô comentou que é recomendado para quem não vai para Cusco? Porque a gente passou por lá antes, a gente viu que os preços lá são um pouquinho menores, mas aqui a qualidade é um pouco maior, então são produtos mais refinados. Até os casacos, esse aqui a gente comprou lá, que não é de alpaca, não é de baby alpaca, mas também para mim era o suficiente. Eu queria mais para tirar uma foto, fazer um vídeo, não para usar para a vida toda. Aqui a gente vê tipo quadros, vê materiais com acabamento um pouco melhor, mas o preço é um pouco mais alto. Alta qualidade, lá a gente viu uma variedade, então tinha coisa de baixa qualidade e qualidade mais alta. Então via uma variedade de preços. Aqui é um pouquinho mais igual e tudo numa qualidade mais sofisticada, assim. É claro que tem vários mercados, aqui a gente está falando desse em específico que a gente está, mas tem outros, e aí nesses outros talvez você encontre algo, um valor um pouco mais acessível, mas esses dois que estamos, os valores são um pouquinho mais elevados. Bom, até como referência do que a gente comentou agora, esse daqui é um tecido sintético, né, que eu tinha comentado. Aí esse daqui é o mesmo, só muda as cores, 88 soles, bem mais caro. A gente pagou quanto foi mesmo? Esse seu foi 45. 45, acho, enfim.
Na dúvida, temos um vídeo com todos os preços lá de Cusco, a gente gravou completo, então compara os dois. A gente sentiu que os artesanatos compensa comprar mais lá do que aqui, mas se você vier somente para Lima, aproveite porque tem muitas opções nesses mercados e nessas feiras também. Justamente o que viemos é esse aqui, ó, Inca Plaza. Tá? Esse é o primeiro que a gente entrou e tem ali o Indian Market, esses dois bem próximos, só colocar no Google, no Maps, que já vai direcionar para cá, mas esses são os dois maiores. Nas esquinas lá tem outros também, mas esses são os principais. E é logo após o Parque Kennedy. Agora estamos chegando aqui na Huacapuclana. Difícil nome. Demorou pra gente aprender. É um sítio histórico que fica no meio de Lima, é absurdo, tanto é que aqui tem um monte de prédio, virou... Tem sítio histórico, muito legal, estamos ansiosos para conhecer um pouquinho dessa cultura que é muito antiga, ela é pré-inca, aí até 1000 anos antes dos incas, do povo Lima, pelo que a gente andou pesquisando, vamos entender um pouquinho mais agora. E o legal é que se você quiser visitar o Huacapuclana só comendo, sentadinho de boa, você também pode, porque ali é o restaurante. Você pode reservar uma mesa e ficar admirando essa paisagem. Muito louco isso tá no meio da cidade. É absurdo. Você olha lá, um prédio super moderno. Louco. Finalizando o tour, lembrando que o tour ele é completamente guiado, você não pode entrar por conta, tem guia em espanhol e inglês, então só vai entrar aqui dessa forma nos horários estipulados, que dá para reservar anteriormente, mas dá para chegar aqui na hora e esperar formar um grupo. Sobre a arquitetura, é muito interessante porque era feito com bloquinhos de adobe, bloquinhos de barro, e em todos eles a gente consegue ver um espaço, um espaçamento entre eles. E esse espaço é justamente porque aqui é um local muito sísmico, tem muito terremoto, muito tremor, e essa é uma forma para evitar isso. Então, os blocos tinham um espaço ali para eles poderem se mexer, e eles também utilizavam formas trapezoidais. Difícil a palavra. Essa é difícil. Usavam os trapézios para também ter uma estabilidade maior, já que ele tem essa base mais larga. E um fator bem interessante que a gente descobriu lá em cima, eles faziam muitas festas aqui, e essas festas eram principalmente para comemorar quando terminavam de fazer alguma etapa. Então, quando terminavam algum cômodo ali, alguma coisa, eles faziam uma festinha com um tubarãozinho ali de menu principal. E era tão eficiente esse formato de construção que aqui tudo é pré-inca e ainda está em pé. Então é uma área muito sísmica, ainda assim prevalece em pé. Claro que o outro lado que a gente passou está coberto de areia, porque aqui não chove muito, então ficou da forma que era. Os últimos que foram embora, eles esconderam, deixaram ali um pouco de terra, mas aí veio mais poeira. Não chove, então não teve desabamento nem nada e ficou protegido. E para quem gosta também de provar uma comida diferente ou algo que os locais comem bastante, viemos aqui na La Lucha Sangucheria. Não é sanducheria, sangu com G. Então estamos aqui na fila, a gente vai mostrar os valores para vocês também. Boatos de que aqui é a melhor batata frita de Lima. A gente quer tirar prova se realmente é. E dizem que a única unidade que vende batata frita é essa aqui que fica na frente do Parque Kennedy. E aqui tem muita batata no Peru, e para aqui ser a melhor, tem que ser muito boa. É tipo fast food, mas não tanto, porque é um pouquinho mais caro se for comparar, mas vamos provar. Boa? A melhor do mundo? Do mundo eu não sei. Mas é boa. Eu peguei um lomo La Lucha, a gente perguntou pro rapaz ali qual que era o mais tradicional, ele disse esse, mas na internet a gente viu muito do chicharrón, que é o que a Rô pegou, que a gente vai provar também. Aí tem a opção de adicionar batata mais a chicha morada por mais R$ 7,90 em qualquer um dos lanches. A gente pagou R$ 7,90 no caso da Rô, vem os tamanhos menores, e por mais R$ 11,90 vem os maiores, e agora
sem mais enrolação, vamos comer. E a chicha, pra quem não conhece, vocês vão ver em muitos lugares se vierem aqui pro Peru, é uma bebida à base de milho, é um suco de milho, um milho que tem essa coloração bem roxa, e aí fica nessa tonalidade de bebida, mas também acrescenta algumas coisas, como canela, suco de abacaxi, depende do local eles fazem a receita, conforme aí a receita da casa, sempre tem alguma receita da casa. E outra coisa que sempre acompanha aqui, principalmente os lanches, é esse molho de ají, que é uma pimenta que tem aqui, mas ele não é tão forte, então a maionese um pouquinho mais apimentada, bem gostoso. E vamos às considerações finais. Ainda tô comendo, o vídeo acabou porque ele é mais rapidão que eu. Devorei. As batatas muito gostosas realmente, bem douradinha, bem crocante por fora, dentro é bem macia, bem carnuda, tem bastante batata mesmo, você sente o sabor da batata. Os molhinhos então fica incrível, muito boa a combinação. O lanche, ele é pequenininho, eu achei ele pequenininho, é um pão francês, um pouquinho menor, mais redondinho. O porco tava muito gostoso, bem crocante, parecia quase um presunto assim. A cebola tinha esquecido, mas aí trouxeram pra mim a porção extra. E ainda veio com umas batatinhas doce, fritinha, meio na chapa, assim. Bem legal a combinação, fica meio doce, meio apimentado por causa da cebola. Muito gostoso, a chicha também tava uma delícia. Nós pagamos 64,20. Vai dar mais ou menos uns 100 reais, 90 reais. Era um lanche, assim, gourmet. No Brasil vai dar mais ou menos isso também, com bebida e batata. Então, ele equivale e é bem bacana, o gosto é legal, vale a pena. Não é um lanche barato, como eu falei, não é um fast food. Realmente, fast é só na velocidade da entrega, foi bem rápido. Mas se você não gosta muito de lugar apertado, muita muvuca, talvez não vai gostar muito do ambiente. Ainda a gente conseguiu a mesa, que a gente ia comer lá fora, conseguimos uma mesa, foi super tranquilo, mas ali fora é um caos, pede, e aí fica esperando. Não é nada uau, nem mesmo para comida típica aqui do Peru. É gostoso, se quer comer um negócio diferente, um lanche, uma carne de verdade, vale muito a pena. Pra mim, 10/10, nada que reclamar. Só a questão do ambiente mesmo, que é uma recomendação aí, se você não gosta de lugares muito barulhentos, talvez não seja pra você, mas vale provar. Agora nós chegamos aqui no bairro de Barranco. É um bairro bem conhecido também, fica uns 10 minutinhos aqui de Miraflores e a gente já consegue ver diferença. Tanto na arquitetura, tem bastante prédio colonial, bastante grafite. É um bairro bem bonito, tem um clima mais boêmio. É legal de vir aqui à noite, tem algumas paradinhas pra gente visitar que a gente já vai ver. Tem a catedral, que a fachada está renovada, muito bonita, mas a gente consegue ver que a parte da cobertura dela tá capenga, tá um pouquinho destruída. Aqui dá pra ver a construção original na lateral dela, feita de adobe. Bem legal, uma pena que não dá pra entrar justamente porque tá com essa fachada, essa cobertura aí por cair. A primeira parada aqui em Barranco é nessa ponte super famosa, que é a Ponte do Suspiro. E qual que é a parada aqui? Tem que fazer um pedido, mentalizar na verdade um pedido, segurar a respiração e cruzar a ponte. E dizem que se você completar a passagem pela ponte sem soltar o ar, esse pedido é realizado. Então bora lá, já tô mentalizando aqui o meu e vamos cruzar. Me deu desespero que apareceu gente na frente, falei, não vou conseguir. Não, e ainda tem que segurar o ar e ficar pensando no pedido, nos detalhes do pedido, socorro. Deu. Mas deu certo. E após cruzar a ponte e retomar o ar, tem umas escadas que a gente pode descer e seguir até lá embaixo. Mas antes, aqui ao lado tem uma galeria de arte, um pouquinho da história local, um pouquinho da história justamente do bairro. E a entrada é gratuita, então vamos entrar e conhecer agora antes de descer. Vamos descer a Barrada de Banhos, que é onde a gente vai chegar no mirador, que vai ter de frente o mar, ali também outra parte bem turística. Se a gente fosse reto, a gente ia dar na Praça de Armas aqui de Barranco, mas a gente optou por descer e depois, quem sabe, a gente sobe e mostra lá pra vocês também. Bora com essa vista maravilhosa.
climinha muito gostoso, realmente é boêmio, como falam. Tem muitos barzinhos, lugares pra parar, beliscar alguma coisa. E o grafite é sensacional também, é muito bonito. Esse é o famoso mirante de Barranco. Ali embaixo tem um letreiro, mas pro que desce sobe. A gente não vai descer para tirar foto, porque depois a subidinha é bruta. Tanto é que o nome Barranco é porque é um grande barranco. Até como referência lá na frente é onde é o Shopping Lacomar, que a gente foi no restaurante Tanta, que a gente recomendou para vocês. É bem próximo, acompanhando a orla. Tem uma galera ali no mar, nadando, pegando uma onda, surfando, mas tá bem frio e não se assustem, o clima aqui é sempre assim, bem cinzento, meio nublado, mas aqui também não chove. Fica só esse clima, cai alguma garoa, uma chuvinha fina, mas não chega a chover forte. Fica só esse lusque-fusque, como a gente diz no sul, o tempo inteiro. Depois de conhecermos o mirante aqui de Barranco, viemos conhecer a Praça de Armas, que é o ponto principal do bairro. Tem algumas feirinhas. Até deu um calorzinho, já tiramos o casaco. O clima é nublado, mas mesmo assim esquenta. Parece que a gente tá num forninho, né? Vai abafando. E essa é a rua dos bares aqui de Barranco. Como eles abrem a partir das 6 da tarde, nesse momento eles estão fechados. Mas é aqui que rola o movimento. E chegamos no Circuito das Águas, mais uma atração aqui de Lima. Esse aqui é o maior complexo de fontes do mundo. Então aqui tem várias e várias fontes que a gente vai conhecer. Tem um show que vai acontecer mais tarde. Vamos ver se é tudo isso que o pessoal fala mesmo. A gente está bem ansioso. Aparentemente o clima é bem familiar, né? Bem gostoso, assim, a gente viu bastante família entrando, balão, algodão doce, bem legal. A gente acho que vai voltar um pouquinho pra infância. A gente pagou 5 soles por pessoa para entrar. Tem uma área que é separada, que paga 10 soles, tem um outro tipo de espetáculo lá. Vamos ver se a gente vai, mas a princípio a gente veio para ver mesmo esse show, que vai ser daqui a pouquinho, então a gente precisa correr para não nos atrasarmos. O legal daqui é vir sempre no horário da noite, porque é o horário que tem os espetáculos, que vai ser 7h15, 8h15 e 9h15. Existem 3 horários aí e já tá super movimentada, a galera tá em peso aí. Dentro do parque tem algumas atividades extras. A gente pagou 5 soles para entrar, mas ainda dá para comprar mais algumas coisas. Por exemplo, tem o Jurassic 360, que é uma experiência ali imersiva. Tem trenzinho, fora que tem comidinha para vender, churros, pipoca. A gente tá vendo aí o que a gente vai beliscar. Esse aqui é o Rio dos Desejos. Famoso Rio. Desejo, hein? Ah, você tem? Tem. Pode contar? Vou jogar minha moeda invisível. Meu desejo é que você que está assistindo se inscreva no canal, deixe o seu like e comente o que você está achando até aqui. Marqueteiro, né? Se inscreve. Tem outra fonte que é o Túnel das Surpresas. A gente viu de longe, é um túnel e tal, dá pra passar no meio, a gente falou, bora lá. Só que a fila é enorme. E aí vai pelo menos uns 10, 15 minutos, eu acho. A gente vai passar, vai perder a surpresa. Além das barraquinhas que a gente viu pelo caminho, também tem uma galera vendendo pipoquinha, churros. Vendedor assim ambulante mesmo. A gente pegou uma pipoquinha e agora vamos ver o grande espetáculo.
E acabou o espetáculo. E aí, o que você achou? Muito bom, muito legal. Não esperava, não sabia como é que era, a gente não pesquisou, então foi totalmente surpresa. A gente errou a fonte. A gente estava na fonte lá de trás, na primeira. E aí a gente descobriu na metade do caminho que essa aqui estava para começar. E a gente veio correndo, ficamos um pouquinho para trás, é muita gente, muita gente. Foi tipo uma fila de 4, 5 pessoas na nossa frente. Mas é legal, vale a pena. É sobre a história do Peru, a gente não entendeu muito bem, né? Porque são imagens. Uns navios chegando, e bandeira do Peru, e fauna, flora, enfim. Mas é bonito. É bonito. O legal daqui é que tem diversas atrações próximas. Aqui é o Circuito Mágico das Águas, desse outro lado o estádio e aqui várias opções para comer, para jantar, beliscar. Então você pode vir um dia mais cedo, conhecer o parque, comer alguma coisinha e vai ver um jogo. Hoje infelizmente não tem jogo aqui, tem em outros lugares, mas muito próximo e bem seguro aparentemente. Para quem gosta de ver a cultura bem de perto, tem a feira número 1. É uma feira local que tem aqui, tô chegando agora para comprar o nosso almoço e uma frutinha também. E é uma feira bem legal, a gente vê pessoas locais, gente vendendo coisa típica, muita fruta, bem bonitão. Eu vim aqui pegar o franguinho pro nosso almoço, como fica bem do ladinho da nossa casa e fica perto de Miraflores, aqui no bairro de Surquilho. Mas é pertinho, praticamente atravessando a avenida já tá no bairro. Outra coisa que eu não podia deixar de comprar aqui é esse morango, que é gigante, muito gostoso. A gente já pega outro dia. E olha a cor, parece morango de desenho, de filme. Bonitão. Depois de enfrentar o caótico trânsito da capital peruana, viemos hoje mergulhar um pouco mais na história do país, saindo do tradicional, que é Miraflores, Barranco. Então, muita buzina, muito som ao redor aqui, porque é justamente o centro de Lima. Nós começamos aqui pela Praça San Martín. San Martín, que foi um dos responsáveis aí pela independência da América do Sul, foi também o primeiro presidente do Peru, então uma figura bem importante para o país, apesar de ser argentino. Da Argentina, a gente viu lá em Buenos Aires muito da história do general San Martín. O Peru, dentre esses países, foi o último a ter a sua independência, celebrado no dia 28 de julho, e essa praça faz jus e faz homenagem a esse libertador. Aqui na praça não tem tantos pontos a serem visitados, tem a estátua dele ali atrás, bem no meio da praça, mas o que chama mais atenção é a arquitetura, que é bem expressiva, tem os pórticos, então é bem marcante, bem bacana. Ali na praça tá rolando alguns protestos, então a gente optou por não ficar muito tempo. E aqui tem essa ruazinha bem bonitinha que vai dar na parte principal aqui do centro. Chega aqui na Praça Maior. Aqui sim a gente tem alguns prédios históricos que fazem parte aí da história de Lima, da história do Peru. Começando pela municipalidade, Palácio da Municipalidade, que é a prefeitura da cidade. O Palácio do Governo, que está aqui ao fundo, chama muita atenção. Ele é um palácio que parece antigo, mas ele foi reconstruído por causa dos sismos que existem na cidade. E é a casa do presidente do Peru, é onde ele mora hoje em dia. Aqui ao lado nós temos a Catedral de Lima e o Museu Arcebispal, essa palavra é super difícil. Mas o Museu do Arcebispo, já foi a casa do Arcebispo, hoje serve como museu. Aqui segue o padrão das praças da América Latina, da América do Sul, com muita gente, o pessoal tomando um ar, conversando, muitos pombos, até menos do que a gente viu na Bolívia, mas aqui tem também crianças se divertindo, as famílias. Não é um dia, não é um final de semana, não é um feriado, então tende a ser assim, acho que todos os dias da semana, até que o céu hoje não está tão nublado como sempre, mas seguindo um padrão de Lima aqui, a Praça Maior bem movimentada. Um fator curioso é que de tudo que a gente vê aqui em volta e dentro da praça, a única coisa que é da época da colonização é essa fonte aqui ao fundo. Do resto, tudo foi reconstruído, o único que se permanece daquela época é justamente isso que está aqui atrás. Lá
para visitar a catedral de graça somente vindo aos sábados às 9 da manhã ou aos domingos às 11 da manhã também, porque é o horário que ocorrem as missas. Caso contrário, você pode visitar, mas somente pelo museu. Vê a igreja, conhece o museu, mas tem um custo. E aí custam 30 soles hoje para estrangeiros e 20 soles para os peruanos. Nós não vamos entrar porque estamos com um tempo curto e a gente achou um pouco salgado. Quem sabe no sábado ou domingo a gente volte aqui para conhecer. Outro atrativo que reúne multidões é o palácio, mas principalmente por conta dos guardas que tem aqui à frente. Inclusive quem vier horário da meio-dia vê a troca, que é um espetáculo por si só. O pessoal fica aqui assistindo, não tá nesse horário, mas só de ver ali já é algo que chama atenção. Outra característica marcante da arquitetura aqui do Centro Histórico de Lima são os balcões. E eles são uma herança da época em que o Peru era considerado vice-reino da Espanha. Então foram construídas muitas casas com esses balcões e permaneceu construindo assim por um bom tempo. E hoje elas são um símbolo da arquitetura colonial. Para quem tem a tradição de tirar foto nos letreiros das cidades, esse é o ponto. Aqui o letreiro de Lima, ali ao lado temos outro, aí aquele é feito mais de vegetação e tudo mais. Vou arrumar um cabelo para tirar foto. Muito provavelmente ao vir para o Peru, em algum momento vocês vão ouvir falar sobre os irmãos Pizarro. Aqui ao fundo temos uma imagem de Francisco Pizarro, que foi o conquistador e o fundador de Lima. Então por isso que ele é uma figura bem emblemática. Inclusive ele já morou aqui onde hoje é o Palácio do Governo. Por ser centro de uma capital, a gente acaba ficando um pouco inseguro, né? Com medo e tudo mais. Só que aqui, como tem a prefeitura e tem a sede do Palácio do Governo, acaba que a gente vê muita polícia. Então torna o ambiente um pouco mais seguro, ao menos ali na Praça Maior. Aos arredores tem que ficar atento com o celular, até evita gravar muito, mas na praça em si é bem seguro. Tem até umas cercas ao redor ali, porque, enfim, tem polícias monitorando a entrada, bem tranquilo. Seguindo pela lateral esquerda do Palácio do Governo, nós chegamos na Casa Aliaga. É considerada a habitação mais antiga das Américas, foi fundada em 1535 e, é claro, com algumas reformas, está em pé até hoje. Foi habitada por várias gerações da mesma família, inclusive tem gente que mora aí até hoje, mas também é um museu que pode ser visitado. Eu até comentei com a Rô, mas o Brasil foi descoberto em 1500, essa aqui foi construída em 1535, mas a diferença é que durante todo esse período, inclusive até hoje, tem pessoas que moram aí. Então esse é o grande diferencial. Fecha às 5 horas, nós chegamos alguns minutinhos depois, que agora são 5 da tarde aqui. Por isso a porta está fechada, mas normalmente fica aberto. O pessoal do lado falou que pode tocar ali, que você pode entrar, mas a gente não quer perturbar, obviamente, porque alguém mora aí. Mas está aqui o registro. De fora passa despercebido se você não tem essa informação. E quando você vier, você já sabe agora o que é. Aqui ao fundo temos uma das principais atrações aqui do centro de Lima, que são as catacumbas. Um museu para visitar as catacumbas. O horário é todos os dias, segundo a moça que trabalha aqui comentou com a gente, das 9 da manhã às 6 da tarde. Somente tours guiados, tá? Custam 20 soles, independente se é peruano ou se é estrangeiro. Aqui embaixo tem ossada de mais de 25 mil pessoas, então é bem longo. Eu sou um pouco claustrofóbica, já fiquei nervosa. Então já falei, não, Gui, se você quiser ir, pode ir, mas a gente tá com o tempo apertado, então vamos seguir. Mas porque é tem bem essa apertado, realmente. Todo mundo que foi comentou com a gente que dá, às vezes, um negócio assim. A gente vai passar essa. Aqui à frente tem a catedral, a entrada é gratuita, então aqui a gente vai conhecer, mas não podemos gravar porque é uma igreja. E mesmo que a gente entrasse, não pode nem fotos e nem vídeos lá dentro. Então, não iria conseguir registrar para vocês da mesma forma. Para fechar o dia de hoje, um passeio diferente que eu gosto muito. E eu nunca fiz, pra não dizer que nunca fiz, já fiz, mas não era tão grande. Esse é um pouco maior, que é assistir um jogo aqui no Peru. Vamos assistir um jogo. Compramos os nossos ingressos fazem uns 5 dias pela internet. O jogo é Alianza Lima e União Comércio. Basicamente o primeiro e segundo colocado ali contra o Lanterna. O Alianza Lima é um clube tradicional aqui do país. Nenhuma justificativa se a gente prefere Alianza Lima, Universitário, é justamente porque era o jogo que tinha, estava disponível. A gente pagou 60 soles por pessoa e agora a gente vai apreciar um pouco do futebol peruano.
aliança. Chorada. Chorada. Costelinha pé quente. Foi gol contra. Foi. Mas até agora os 3 jogos que ela foi, os 3 vencemos. Esse é um estádio maior, né? Ela tinha ido em jogos tipo estadual, o Campeonato Uruguai, que era um estádio bem menor. E aí, o que você achou? Legal. Sinceramente, ela odeia futebol. Ela odeia o Botafogo. Eu tenho um problema com o Botafogo porque atrapalha a nossa relação. E eu não odeio futebol, eu só não me interesso por futebol. Mas tá tudo bem, parceiro seu isso, agora tá me devendo uma. E não podemos nos despedir desse vídeo sem antes agradecer a nossa querida amiga Drica e seu esposo Alex, que moram em Lima e nos levaram para muitos desses lugares. Com eles provamos os melhores churros, cervejas e sorvetes e, claro, a típica comida peruana, que inclusive colocamos na sequência uma apresentação da comida crioula que comemos no restaurante Pantita. Anticucho, coração da vaca. Este tamalito verde feito de milho. Aqui é milho, acá temos um milho mais grande, no choclo, um pouco mais doce, com salsa la huancaína, que é uma salsa picante com queijo apimentado. Aqui é uma batata recheia de carne molida. Esto aquí es papa con ocopa, es otra salsa y se come con batata sancochada. Aquí es la causa limeña, que es como una pastelillo, es una masa de batata feita con pimienta, un poquito de pimienta y pasan así por camadas, como una lasaña más con batata. Tengo acá batata doce, esto es porco, acá llamamos chicharrón, que es básicamente porco frito y se come con esta batata. Y se come con esta cebolinha, feito como una vinagreta, similar a una vinagreta, que va a mistura con eso. Entonces, estos usualmente son entradas peruanas. São pratos de entrada, né? A gente está chegando aqui no Centro de Informações, que fica bem do ladinho do Parque Kennedy, para pegar o nosso ônibus e ir para o aeroporto, para o nosso próximo destino. E essa é uma opção bem legal, porque ele custa um valor mais abaixo do que se você for pegar um Uber ou um táxi, por exemplo, que vai sair uns 50 soles mais ou menos. A gente pagou 30 soles. O centro é bem legal, lembrancinha, tem casa de câmbio. Apesar de que aqui em Miraflores tem várias casas de câmbio também. Você consegue informações de vários locais como Machu Picchu, ir para Bolívia. Tem vários telões passando com passeios possíveis. Tá com alguma dúvida de qual passeio fazer? Se chegou em Lima e vai para algum outro lugar e quiser tirar alguma informação, você consegue vir aqui. E também é um dos locais de saída para o ônibus que vai para o aeroporto. E assim vamos chegando ao final de mais um vídeo, diretamente aqui do Aeroporto Internacional de Jorge Chaves, que é o aeroporto aqui de Lima. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como todos os outros aqui do Peru, a gente fez com muito carinho. Estamos nos despedindo desse país com o coração quentinho, porque foi incrível conhecer a cultura. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa trajetória. E gostaríamos de dizer que vem mais, vem destino novo por aí. Aguardem os próximos capítulos. Coloquem nos comentários qual país vocês acham que a gente vai agora. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Eu sei que muita gente tem acompanhado, curtido, comentado, mas se inscrevam também e ativem as notificações para receber essa notificação dos próximos vídeos. A gente se vê no próximo destino. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais. Tchau, tchau.